Estamos no ar, o consultório de família chegando até você. Bem-vindos, família, de todo lugar, onde você estiver, todos vocês sejam bem-vindos. Vamos fazer agora um programa muito gostoso, como sempre, pensando em você, no seu bem-estar e você sendo a nossa boa companhia de toda segunda-feira ao vivo aqui com a gente. Como é bom ter esse momento com você, viu? Que Deus te abençoe, tenha um programa abençoado aí, junto com sua família ou sozinho, onde você estiver, mas com a nossa companhia também te fazendo bem. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Vamos até às 22 horas e 30 minutos juntinhos, ao vivo, você interagindo com a gente, mandando seu e-mail. Pode mandar e-mail pra gente agora, tá? Pode twittar também quando você quiser. E hoje nós temos até presente para os tuiteiros, para você que mandar perguntas, que compartilhar com a sua experiência aqui de acordo com o nosso tema. E hoje nós vamos falar de dieta e também vida espiritual. Será que alimento é só alimento mesmo? Será que fazer dieta é uma questão de perder peso? É uma questão de ficar bonito, ficar em forma, se preparar para o verão, que logo vai chegar ali e muita gente corre para a academia para perder peso, rever o que come, deixa de comer muita coisa, faz um grande sacrifício, mas no próximo inverno, come de tudo. Afinal de contas, é só cobrir o corpinho e aí a gente espera o próximo verão para fazer tudo de novo. E então, vale a pena isso? É só nesse sentido que a gente deve cuidar do que come, do que deixa de comer? Vamos trazer aqui experiências, mas queremos ter você aí também do outro lado compartilhando com a gente, porque isso faz parte do dia a dia da vida em família. E olha, para os tuiteiros que mandarem perguntas a partir de agora, nós sempre temos um presentinho para vocês, né? Nós temos o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, um livro que é, na verdade, uma orientação de capa a capa para você aprender por que comer melhor. O que isso tem a ver com, inclusive, a nossa vida espiritual. Vamos aprendendo ao longo do programa. E hoje a participação do Dr. Ricardo Vargas, que já esteve comigo em alguns outros programas, mas agora ele é figurinha convidada do Vida e Saúde e vem compartilhar com a gente hoje aqui o seu conhecimento. Bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite. Um ano. Faz que eu vim, acho que é a primeira vez. Saudade já. A casa mudou, né? Mudou, verdade. Ficou bem diferente. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e hoje a gente poder discutir um pouco sobre alimentação, mas relacionar muito isso com a nossa vida espiritual. O que tem a ver o alimento e a nossa santificação, o alimento e a nossa salvação? Tem correlação? Vamos pensar nisso, né? E vamos conversar com dois jovens que você que acompanha o programa Vida e Saúde pode acompanhar ali dia após dia a rotina destes dois. Vou começar pelo Juninho aqui com a gente. Marco Júnior, bem-vindo. Obrigado, Arleide. É um prazer estar aqui. Há 3 meses você começava um desafio, né? E hoje você tem o que contar desses 3 meses de desafio. Tudo bem? Bastante Preparado para hoje? Estou preparado. Então tá bom. Samila Carvalho aqui com a gente também. 3 meses de desafio, Samila? 3 meses e hoje, último dia, estamos aqui para contar como é que foi esse período aí. E então amanhã é o primeiro dia de uma nova rotina, mas significa que, ai, que bom, passaram os 3 meses de sacrifício. Vocês vão contando pra gente o que vocês viveram nesse tempo e que vocês vão viver a partir de amanhã. Você então pode mandar as perguntinhas, mas já vou começando. Juninho, antes você era um menino que tinha Primeiro, você é jovem, casado, mas é cristão e você tinha já uma ideia do que é a vida espiritual, comungar com Deus, estar com Deus, enfim, Jesus, seu Salvador. Mas comida, o que tem a ver com Jesus pregado na cruz, né? Enfim, vamos começar a pensar nisso. O que tem a ver a sua dieta nesses 3 meses orientados com o homem que você é hoje? A questão espiritual é uma coisa muito interessante. A gente, por exemplo, eu estava muito acima do peso. Então eu achava que minha vida espiritual estava ótima, que não tinha nada a melhorar. E após essa mudança toda que eu passei, eu estou tendo uma outra experiência. Minha vida está mudando completamente na questão espiritual. Interessante, você aí de casa deve estar pensando, engraçado, vai falar de dieta, tem a presença de um nutricionista, a ideia é que a gente fale sobre peso, comida, comer ou não comer determinados alimentos, e aí a gente já linka com a vida espiritual. É nesse sentido que eu quero caminhar com você aí de casa. Juninho, você gostava de comer de tudo? Você gostava de comer a qualquer hora? Como era a tua experiência com a comida, com o prato diante de você? Eu comia como você definiu muito bem, de tudo a qualquer hora que viesse. E ainda gostava de dizer o seguinte, eu como mais que fulano, mais que ciclano. Você ainda fazia competição? Não, e às vezes a pessoa fala, menino, isso não é uma coisa saudável. Não faço, eu falo assim, não, que nada, comigo não tem isso não. Eu como mesmo e eu arrebento, não quero saber. Nesse período de 3 meses, quanto você perdeu de peso?
13 quilos e 500 gramas. 13 quilos. E ainda tem mais para perder ou você está satisfeito? Segundo o pessoal do Vida e Saúde falou, já tá bom, mas eu quero perder mais 1,5 aí para ficar abaixo dos 80, que eu tô com 80 cravado, eu tava com 93,5. Aham. Então eu quero ficar com 78,5 para poder ter sempre aquela folguinha, né? Ah, chegando no 80, tá na hora de parar. Você pode dizer que foi um sacrifício? Na primeira semana. É? Só na primeira? Só na primeira semana. Samila, você, foi um sacrifício passar por esses 3 meses fazendo uma reeducação alimentar? Para mim, a alimentação não foi sacrifício nenhum. Graças a Deus, eu consegui lidar muito bem com a alimentação. O meu problema já foi diferente do Juninho. A minha questão foi exercício físico. Sério? Para mim, já foi o oposto do que para ele era a coisa mais normal do mundo, mais tranquilo, que ele adorava fazer. Para mim, o exercício foi onde pegou. A alimentação, para mim, foi bem mais tranquilo. Mas eu também não acho que foi sacrifício nenhum, não. A primeira semana, como ele falou, até a primeira semana de academia, que eu tive que me adaptar fisicamente mesmo, mas depois foi super tranquilo. Para mim, cada dia desses 3 meses, eu fui me sentindo cada vez melhor. O que você mudou na sua rotina de alimentação? De alimentação, já havia algum tempo, eu estava tentando parar de comer alimentos cárneos, mas aí a partir do início do informe eu decidi parar também com leite, derivados, queijo, e eu cortei açúcar. Foram as mudanças mais radicais. Além de comer nas horas certas, eu tinha uma dificuldade enorme de tomar café da manhã. Acordar cedo para tomar café da manhã direitinho. E isso acaba gerando um ciclo vicioso, porque eu não tomava café e eu almoçava, mas à noite eu estava com fome. E aí eu comia mais à noite. Então agora minha dieta entrou no ritmo certinho. Então tá, doutor Ricardo Vargas. 2 jovens dispostos que enfrentaram esse desafio de durante 3 meses mudar a sua rotina alimentar, fazer atividades físicas. Em que implica isso neles, na formação deles, no sentido de nós abordarmos essa questão espiritual? Tem a ver uma coisa com a outra. Você que esteve no banco de faculdade, professor e, enfim, orientando as pessoas, mas a preocupação principal nossa é perder peso, é ficar melhor. Mas isso aqui é um aspecto diferente também. Eu acho que 2 jovens corajosos. Além de tudo, né? Porque não é fácil você se propor a mudar. Qualquer coisa que seja relacionada com mudança gera dor, não é verdade? Dá um trabalho. O nome disso é uma reforma. Reforma de saúde. E olha, fazer reforma com você estando dentro de casa é uma coisa complicada. Vocês não puderam ser abduzidos e voltar com um corpo bonitinho, 13 quilos a menos, né, Juninho? Não. Deu trabalho. Mas olha, vale a pena. Agora, com relação à vida espiritual, o que tem a ver uma reforma de saúde? Nós temos que pensar o que a Bíblia diz a respeito do culto a Deus. E é interessante que quando você abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, você encontra uma orientação de Deus. Ela diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, no 1 está falando sobre razão. Está falando que o culto a Deus não envolve a parte emocional, mas sim a parte racional. E nós temos dentro do nosso cérebro uma região que fica logo atrás desse osso frontal, que é chamado de lobo ou lobo frontal. Ali nós encontramos o centro da razão. E aí já entra a primeira questão, mas o que o alimento tem a ver com a razão? Tem tudo a ver. Alguns alimentos que foram abandonados por vocês, eles eram alimentos ricos em estimulantes. Os estimulantes, eles agem no nosso cérebro, fazendo com que ele funcione em ritmos diferentes do normal. E isso muitas vezes nos tira da condição de racionalidade. Isso se percebe por um alcoólatra. Uma pessoa alcoolizada, ela pode realizar ou dirigir um veículo? Não pode. Ela precisa fazer o quê? Um teste de bafômetro, e se acusar a bebida alcoólica, ela não pode continuar dirigindo. Porque ela pode agir pela razão? Não. E o verso 2 diz, então, que nós precisamos prestar esse culto racional, mas diz o seguinte: e não vos conformeis com este século. Então, eu não posso me conformar com o mundo, com aquilo que tem sido oferecido para mim. Mas eu preciso fazer o quê? Fazer uma renovação da minha mente. Então, é preciso renovar a mente, mais uma vez, dando o enfoque de que a mente está relacionada ao culto racional a Deus. E diz que aqueles que renovam a mente recebem algo em troca. E os que não renovarem a mente não vão receber, porque está escrito assim, ó, é preciso renovar a mente para quê? Então, renovo para experimentar alguma coisa. E o que experimento? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ok.
Se está na palavra, nós vamos duvidar por quê? Nós vamos praticar, né? E a Natália está dizendo aqui, a alimentação tem tudo a ver com a espiritualidade, porque interfere direto em nossa mente e a adoração começa na mente. Verdade. Obrigada, Natália, pela sua participação aqui com a gente. Eu aprendi a comer melhor pela necessidade de perder peso e hoje me apaixonei pela comida saudável. É a Silvana que está dizendo isso pra gente. Agora você pode também continuar escrevendo aí pra gente, participando, os nossos tuiteiros de plantão. Hoje, valendo a participação de vocês, vale o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Juninho. Ah, ok, passou essa primeira semana, você disse que você viveu um certo estresse, né? Mas fala um pouquinho melhor sobre isso. Você gostava de refrigerante, você gostava de comer muita massa, muito molho, muita carne. Como foi? Do muito para o menos ou para nada? Daqui a pouco eu acho que você até vai mostrar um vídeo que eu fui comer a primeira vez comer salada, que salada para mim sempre foi um acompanhante da carne. Uhum. Aquela folhinha de alface, uma rodela de tomate e muito arroz, feijão, todo mundo está acostumado. Para dar uma cor no prato, era né? como se dizia, era um enfeite do prato, né? Era um enfeite, estava ali só para deixar o colorido, come, né? E eu sempre fui assim, e a família da minha esposa sempre gostou de muita salada e tal, então eles comiam, falavam assim, você não quer fazer aquela cara feia? Não, pra que isso? Eu não gosto desse negócio, é uma coisa ruim. Uhum. E eu não sentia sabor, era a mesma coisa que comendo mato. Salada eu comia assim, parecia que estava comendo areia. E eu gostava daquela coisa pesada. Quando eu mudei, as primeiras vezes foi ruim, porque até se acostumar com o sabor e tal. Mas você tem que ser persistente. Eu fui persistente, fui melhorando. E assim, eu comecei a sentir sabor na salada. Sentia sabor, a diferença de um legume, de uma verdura, assim, que eu nunca sentia antes. Uhum. E eu começava a botar outra coisa, por exemplo, botar um doce na boca, por exemplo, que negócio já amargava na boca. Então o paladar, ele vai curando de uma forma, que ele vai melhorando de uma forma que você não acredita que você sentiria tanto sabor na comida como você não sentia antes. E aí você foi se sentindo forte, foi se sentindo melhor. Fui. Assim, a força de vontade, você tem que ter... Por que o espiritual está ligado? Você precisa melhorar a sua alimentação, porque, como ele falou, o corpo é o templo do Espírito Santo. Na parte prática, ele sempre ouvia todo mundo falar. Uhum. Mas e na parte prática, como isso funciona? Funciona da seguinte forma, se você se alimenta da forma correta, no momento correto, você vai acontecer o quê? Seu estômago vai trabalhar sozinho para fazer a sua digestão, porque quando você come demais, ele pede ajuda ao cérebro, pede ajuda a outros órgãos, fica aquela bagunça. Aí por isso todo mundo depois do almoço está assim, tá mole, tá zen. Uhum. Então, se você come da forma correta, o seu cérebro vai estar livre, você vai pensar de uma forma melhor, você vai agir de uma forma melhor, tudo vai melhorar. O teu corpo vai responder de uma forma melhor. Isso é um ciclo. Aí você vai se sentindo bem, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Enquanto ele comentava aqui, Samila, você concordava com ele sobre esse processo, mas tem uma dificuldade. Mas explica melhor assim, por que vocês aceitaram esse desafio? O que estava acontecendo com vocês? Foi uma proposta do programa Vida e Saúde, vocês toparam ou tinha um desejo assim, Samila? Bom, a circunstância do Juninho é bem diferente da minha também, nesse caso. O Juninho foi o primeiro convocado e eu fui coagido. Eu não. Quando a Celinha, que é a produtora do Vida e Saúde, começou a comentar comigo da ideia do programa, eu falei, pronto, é isso que estava me faltando. Porque eu já tinha decidido, não, eu quero parar de comer carne, eu quero mudar a minha alimentação. Pensando só em alimentação. Okay. Nem estava pensando em exercício, nem nada. Porque, como eu falei, não era uma coisa que eu estava muito afim de mexer. Uhum. Mas eu falei, é isso que eu preciso, porque eu já tinha decidido. Mas de vez em quando, você vai num lugar e come um pedacinho. Eu queria parar de vez mesmo. Aí eu falei, não, é isso que eu preciso. Eu falei, eu também quero participar, Sé. Aí ela falou, tá bom, então fomos conversando até que a gente deu start na ideia. Já o Juninho, Qual foi sua motivação, Juninho? E daqui a pouquinho a gente vai conversar com a esposa do Juninho. Ela vai explicar o que mudou em casa, qual foi essa rotina que a envolveu também, né? A Ana vai contar isso pra gente. E quais são os seus motivos? Eu não queria. Assim, a gente estava numa gravação, a gente estava gravando uma coisa para a igreja lá e durante a gravação nós saímos assim para almoçar e tal, e ela falou, o que nós podemos fazer para a internet, para o programa Vida e Saúde, porque eu trabalho aqui no departamento de internet da Rede Novo Tempo. Uhum. E aí eu falei assim, por que a gente não faz um negócio bacana assim, já que nós temos todos os princípios de saúde, o negócio do pessoal emagrecer com saúde, melhorar o desempenho, tudo isso daí.
tá bom, mas você vai fazer. Eu falei, eu não, eu tô dando ideia, eu não quero participar disso. Isso é para qualquer um, menos para mim. Não, pra mim não, eu não quero, porque eu não queria mudar, eu tava satisfeito, por mais que eu tava sobrepeso, eu tava satisfeito, eu jogava minha bola, minha mulher me achava mais bonito gordinho, então, tá bom, deixa eu gordinho mesmo. Ô, Juninho, então, pessoal, tem como a gente já chamar o primeiro vídeo aí, pessoal da produção? Tá no ponto? Que aí a gente já fiquei curiosa de que, quer dizer, eu te conheço, do Juninho, o Juninho na academia, o Juninho lá ainda com sobrepeso, que agora o pessoal já deve estar curioso, saber como é você gordinho, né? Vamos lá então, vamos saber como era este menino há 3 meses atrás. Só mesmo na esteira, mas você gostava disso. Já deu para ver que você estava mais redondinho, mas tem um outro vídeo que a gente vai mostrar o Juninho comendo salada, que ele disse que dá para perceber melhor que ele estava de carinha redonda. Né? De lá para cá, muita coisa mudou na vida deste menino. Mas enfim, da Samila também. Vamos continuando aqui, recebendo as suas perguntas, participando com a gente. Doutor Ricardo, tudo com R. Quem dera se eu tivesse o É prestígio tudo doutor e é dele. tudo com R, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, por que é tão difícil para a gente mudar os hábitos alimentares? Que isso mexe tanto com a gente, causa tanta resistência? É interessante a gente olhar para a Bíblia. A Bíblia, ela nos dá algumas coisas que são interessantes com relação à alimentação. Se você estiver na sua casa e tiver uma Bíblia em mãos, abra em Gênesis capítulo 3 e ali nós vamos olhar só para alguns versos no seu início e ali está relatando a queda do primeiro casal. Adão e Eva foi enganado por uma serpente. Mas é interessante que quando você olha ali no verso 6, e o verso 6 ele vem mostrando como foi concretizado o ato do pecado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Talvez aí esteja no problema, a nossa dificuldade em mudar. Desde o princípio, quando foi originado o pecado, ele veio através de um alimento. Foi usado um alimento. A força que Satanás tem de influenciar o funcionamento da nossa mente e assim impedir que nós tenhamos a compreensão da palavra de Deus é muito grande através do alimento. Nós vemos Adão e Eva caindo através de um alimento, Noé também caindo através de um alimento, que foi o vinho, Esaú, que vendeu sua primogenitura através de um alimento, o povo de Israel, que disse que tinha saudade das panelas de carne, quando Deus mandou as codornizes, eles morreram ali comendo aquelas codornas, pegaram para si 40 quilos de codorna, onde que eles iam armazenar isso no deserto? E nós olhamos aí bons exemplos. Daniel e seus 3 amigos venceram através do alimento. Agora, Daniel e seus 3 amigos, eles nos dão talvez o maior exemplo com relação à nossa atitude perante a alimentação. Ali no capítulo 1 de Daniel, diz assim: resolveu Daniel firmemente. Então, quer dizer, é tomar uma decisão, é ter postura, e como o Juninho falou, é continuar buscando fazer aquilo que eu sei que é certo, mesmo que eu não goste. Ele descobriu que salada era correto e insistiu na prática do ato. Então, não é fácil. Então, por isso é tão difícil a questão alimentar. Porque também, além da Está na nossa natureza. É isso, além de estar na nossa natureza, está relacionado a uma guerra espiritual. Nós precisamos ter esse tipo de consciência. Jesus foi tentado por um alimento no deserto. Por que hoje seria diferente conosco? Por que a alimentação hoje não estaria envolvida em desenvolver algumas doenças em nós, para que essas doenças afetassem o funcionamento da mente? Existe uma revista, publicada já há muito tempo, que chama Dons Espirituais. E é interessante a frase que a autora coloca ali. Ela diz assim: Satanás sabe que aqueles que têm hábitos errôneos e corpo doente
não podem servir a Deus de forma resoluta e perseverante como aqueles que são sãos. Ele está debilitado, Está né? debilitado. Então aí a nossa dificuldade de vencer os problemas alimentares. Existe alguém que também não quer que nós consigamos mudar os hábitos. E às vezes a gente pensa que a gente é escravo da alimentação. Aham. Igual o Juninho, não queria de jeito nenhum. Tem gente que acha, muita gente me pergunta, mas como que você consegue comer? Você não come queijo, você não está tomando leite, você não come açúcar, você não come carne. O que você come então? Parece que a gente não tem a opção de viver sem esse tipo de alimento. Mas a gente tem essa opção e não é difícil, não é impossível a gente mudar a alimentação. É uma questão de força de vontade, escolher, pedir o poder de Deus, que a gente pode se libertar disso sim. Isso é uma coisa que nos prende a hábitos errados e nos leva cada vez mais perto do pecado. Mas a gente consegue se libertar disso, não é impossível. Vocês já são prova disso, que em 3 meses conseguiram mudar muita coisa e ainda influenciaram pessoas, olha só. Não um só grande eles, abraço. viu, Darleide? Eu Sim, também. Você também, claro. Como Mas olha eu só, era. tem gente aqui tweetando pra gente, por exemplo, o Sérgio Teles, ele diz assim, Darleide, parei de comer carne vermelha junto com os meus amigos Juninho e Samila. A mente ficou muito mais aberta e produtiva, diz o Sérgio, de experiência própria. Enfim, tem muita gente mandando recadinho, mas nós vamos pro nosso intervalo, é bem rápido e a gente volta conversando aqui sobre regime alimentar, sobre dieta e vida espiritual, para que você e a sua família viva cada vez mais e melhor, bem mais feliz. Até já. A lista de Vamos passagens. continuando aqui. Olha só, tem uma amiga dizendo assim, a decisão é tudo, já sou abstêmia de todo tipo de carne há mais de 7 anos, mais louca por chocolate, até que tomei a decisão de não comer mais chocolate. Não foi fácil, mas em janeiro faz 1 ano que não como nem uso nada de chocolate. Ela diz, graças a Deus. E a Natália colaborando aqui com a gente, com a sua ideia, a sua resolução, a sua decisão. Tem que ser decidido, né, Samila? Você Tem que ser passou por alguma decidido. coisa semelhante assim também? Eu resolvi parar com açúcar mesmo. Então, Ok. nem suco, nem no suco para bater ele com fruta natural, eu não uso açúcar mais. E faço todo mundo que tá tomando suco comigo tomar sem açúcar também, não coloco nem pros outros. E não é mais sacrifício? Não é mais assim, ai, puxa, vou ter que tomar isso aqui. Não, com o tempo fica gostoso. É porque o nosso paladar tá viciado em viciado. açúcar. A gente, quando você começa a parar, quando você coloca alguma coisa que é muito doce na boca, você sente, poxa, isso não é tão gostoso quanto eu achava que era. Aham. Porque o nosso paladar é viciado. Com o tempo, perde aquele gosto, aquele desejo de comer chocolate o tempo todo, comer açúcar, tudo tem que ter. Então a Natália tá certa, ela Tá decidiu e já está 1 ano comemorando sem comer o tal de chocolate. Mulherada é fogo, né? Come uma maçãzinha. Vive- Quer comer chocolate, come uma maçãzinha. E vive dizendo assim, não, eu preciso de chocolate. E aí, assim, é um chavão já, dizer assim, eu sou chocólatra, né? É. Sou chocólatra. Viu, Darleide? Oi. Não só a maçã. Frutas secas é uma coisa legal para você começar a substituir, já que a necessidade é aquele sabor doce na boca. Aham, E verdade. aí você usa as frutas secas. Mas a mulher, ela tem algumas dificuldades com relação ao chocolate que nós homens não temos. A relação com a menopausa e a relação também com a TPM. Nesses períodos, você tem muitas mudanças hormonais e essas mudanças hormonais te causam uma necessidade de um consumo maior de açúcar. E é óbvio que nenhuma mulher vai lá no pote de açúcar, pegar uma colher de sopa É. de açúcar e colocar na boca. Ela vai e abre uma barra de chocolate. É muito mais saboroso, não é? Então, essa E dificuldade... tem mais propaganda em cima Com disso. certeza. E aí a gente escuta até na televisão falando que chocolate meio amargo, ele faz bem para a saúde. Não faz bem, não tem como fazer bem. Ele faz menos mal, porque ele tem menos gordura, mas a substância viciante, que é a teobromina, continua no chocolate. Então as mulheres, elas precisam de dopamina nesses períodos. Quando chega na TPM, é difícil aguentar a esposa, não é, Juninho? Pode Sei lá, vamos confessar, mudar de- Juninho. Vamos mudar de assunto. Então- Ela tá aqui, eu não posso falar. Aí o que a gente, muitas vezes a gente percebe que as mulheres fazem? Nesse período elas comem o chocolate porque o chocolate vai estimular o centro do prazer, liberar dopamina e ela vai se sentir bem naquele momento. Mas a hora que acaba de comer o chocolate passa e aí que tem necessidade de comer mais um. Por isso que eu digo, tem um ditado que qualquer um pode cair por terra, menos esse, que é bis, impossível comer só um. Esse nunca vai cair por terra. Tá bom. Quanto você ganhou mesmo para fazer essa propaganda? Eu? Eu tô falando é mal. Deixa a empresa descobrir. Então. Não, mas ali o bis quer dizer 2. Não tem nada a ver com o chocolate em si. Vamos lá. E o que para você foi mais difícil, assim? Foi a carne, foi A salada. a salada? Deixa eu ver, então, a história ali da salada. Charline, põe aí pra gente o vídeo desse menino comendo salada. No ar.
gente tem que encorajar as pessoas a comer, amor. Vamos comer com gosto. Saboroso, alfacinho, palmitinho. Delícia. A gente pode dizer que essa foi a primeira salada da sua vida, Foi Juninho? a primeira salada. Daileide, você já viu a expressão de um animal quando vai para o abatedouro? Aquela expressão do desespero? Era quase igual. Pessoal, conselhos sobre regime alimentar. Aqui esse livro que o pessoal do Twitter vai ganhar hoje, ou o pessoal, quem diria, né? Quem dera que fosse todos vocês. Mas aqui tem orientações importantíssimas sobre justamente o controle do apetite. Está valendo, então, conselhos sobre regime alimentar para os twitteiros participando aqui com a gente hoje. Um abraço para Fernanda. Ela está assistindo aqui a gente, junto com o Nazareno, seu filhinho. Ela disse que conseguiu já perder 5 quilos depois que seguindo as orientações do Dr. Ricardo, e a mente está mais limpa para ouvir a voz de Deus. Muito bem. Um abraço para a Fernanda e para o Nazareno. Nós já tivemos a oportunidade de posar ali na casa deles, Verdade, em Caxias, né, lá em Daileide? Caxias. Muito bom, um casal extremamente simpático. Um abraço para vocês. A família é linda, Deus os abençoe. Também tem uma moça dizendo aqui pra gente: eu fiz um curso agora recente na Igreja Adventista da minha cidade, Currais Novos, e adorei tudo o que aprendi. Afinal de contas, a Igreja Adventista tem uma missão de falar de saúde, de falar dos princípios da vida saudável como um pilar da nossa vida espiritual também. Então, mais do que obrigação dos adventistas, viverem a mensagem que prega, né? Para você, o mais difícil foi comer salada, coisa tão simples, tão básica. Mas aí uma semaninha você já aprendeu a... Já aprendi. Hoje, quando as pessoas te perguntam, Juninho, fala para mim dessa tua experiência, o que mais você gosta de destacar? Por exemplo, você está fazendo propaganda desse livro aí específico, Isso. Conselho sobre o Regime Alimentar, da escritora Ellen White, da Casa Publicadora Brasileira. Lendo esse livro, porque, por exemplo, só pela dieta, meu pensamento era: eu vou fazer os 3 meses, vou perder os quilos que eu quero, eu volto a comer carne, eu volto a tomar leite, eu volto a fazer tudo que eu gosto. Ok. Volta à rotina e controle Volto à rotina o peso, normal, né? e eu, como vou estar no ritmo na academia, meu metabolismo vai estar acelerado, eu não preciso me preocupar mais. Só que lendo esse livro, foi por isso que a produtora Celinha colocou o livro na minha mão, que ela sabia que se eu lesse eu não tinha como voltar atrás. Porque ali a leitura ela auxilia como? Você percebe que você está adorando a Deus com o seu corpo. Se eu estou cuidando do meu corpo, eu estou adorando a Deus em todos os sentidos. Porque quando vem uma tentação, quando vem um problema, quando vem qualquer outro problema que vier, minha mente está limpa. Eu vou ser menos agressivo, eu vou estourar muito menos, eu vou ter mais sabedoria na hora de falar qualquer coisa para alguém. No trabalho, meu rendimento vai ser maior. Então, a sua vida toda ela muda de um jeito que as pessoas não têm noção. Meus amigos, eles olham para mim e falam o seguinte: você parou de tomar refrigerante? Você parou de comer carne? Como assim? No jantar do Novo Tempo do ano passado, não tinha refrigerante incluso. Eu fui lá e comprei 4 latinhas de refrigerante e tomei junto com a refeição. Meu colega falou assim: você é louco, isso daí vai fazer mal. Que nada. Mas hoje eu tenho uma percepção diferente. Eu tenho uma percepção totalmente diferente. Minha vida é outra, porque hoje eu estou adorando a Deus no meu andar, no meu vestir, no meu falar, no meu respirar. E isso vem porque, antes de tudo, houve um autocontrole. Hoje você foi aprendendo a desenvolver o domínio próprio. O domínio próprio. Fato. Eu acho que quando Deus pede certas coisas da gente, Ele pede por um motivo. Se a gente passa a cuidar da saúde simplesmente por uma questão de estética, antes da gente entrar aqui pro programa, a gente estava falando com o Dr. Ricardo e ele estava contando a experiência dele, que ele comia há um bom tempo atrás, né, doutor? 6 cheeseburgers em uma refeição ali. E aí eu perguntei: mas você era gordinho, doutor? Ele: não, eu era magro. Só que meu colesterol estava lá em cima. A questão de saúde não é uma questão de aparência. Então, o que Deus pede pra gente, e também não é só uma questão física. No nosso caso, que eu acredito que nessa mensagem que a Igreja Adventista prega, é por 2 motivos. Deus precisa da gente uma mente sã, uma mente pura, limpa, para a gente poder ouvir a voz dele. E Deus também precisa do nosso corpo puro, são, limpo, saudável e disponível para fazer o serviço dele. Porque o que Deus quer pra gente não fica só na nossa mente, a gente tem que levar isso para as outras pessoas. E para isso a gente precisa do nosso corpo inteiro, saudável, para a gente poder fazer o trabalho de Deus. Além do livro Conselho sobre o Regime Alimentar, a Celinha também passou pra gente um livro Ciência do Bom Viver. E nesse livro fala qual que é o propósito da gente estar aqui na Terra. O propósito da gente estar aqui é fazer a vontade de Deus, é levar a mensagem de Deus para outras pessoas. E é por isso que a gente tem que cuidar da gente. Não é simplesmente porque eu quero ir na praia em dezembro, nas férias, e tá bonitinha na praia. Esse não é o motivo. E esse motivo, sempre que eu for pensar só nisso,
É o que você falou, vai passar dezembro, quando chegar fevereiro, depois que passar o carnaval, que todo mundo voltou para casa, tá bom, agora eu posso comer de novo, não tem mais motivo nenhum. Motivo fútil. Agora, quando o meu motivo é porque eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero me colocar inteiramente, a minha mente, o meu corpo, à disposição de Deus, aí sim você leva a sério a intenção de fazer uma reforma alimentar. Esse é o motivo que tem que estar por trás de tudo isso. Perfeito. Mais ou menos um ano atrás eu conheci o Dr. Ricardo e ele estava me contando que ele era um cara que ele gostava de muita carne, ele tomava refrigerante adoidado. E eu falei, não, eu não largo isso nunca. Ele falou, não, mas eu era daquele de pegar sangrando assim no corte da carne. Crua, assim, crua mesmo? Quase crua e comer. E eu falei assim, eu gosto assim também, gosto. E a gente conversando, ele falou o seguinte, não, mas você consegue. Então eu falei assim, não, eu nunca vou querer isso tal. E se passaram... Já tem um ano, né? Nos últimos 3 meses eu estou vivendo essa mesma coisa. E engraçado que eu sempre fui o mau exemplo. As pessoas citavam o Juninho como o mau exemplo. Alguém que come errado, isso aqui não, é o Juninho. O cara quer aprender a fazer coisa errada, é o Juninho. Ele vai te ensinar como comer errado. Eu já vi o Juninho falar assim, Juninho, eu não vou nesse lugar porque não tem carne para comer. Se for para lá, eu não vou, não tem carne. Juninho, e você ia pra pizzaria fazer competição pra ver quem comia mais? Claro. Eu também. E não perdia nunca. Não, eu perdia. Tinha uma amiga minha que ganhava de mim, mas eu comia 22 pedaços no rodízio. E você então, como é que você se converteu desses maus caminhos? Olha, a minha mãe vivia com esse livro atrás de mim. E ela andava dentro de casa com esse livro e falou, vem ver essa passagem aqui, olha o que Deus está falando. E eu tinha uma raiva desse livro e na hora eu ficava com ódio da minha mãe também, porque eu não queria parar de comer carne. Além de ser nutricionista, eu sou zootecnista. Então, a minha primeira formação foi incentivar as pessoas a comerem carne. Eu estudei sobre produção animal. 8 anos da minha vida eu dediquei a isso, vivendo dentro de frigorífico, em fábrica de alimentos, em fazenda. Então, eu produzia alimento de origem animal e nunca que eu ia incentivar alguém a parar de comer, afinal de contas, era o meu ganha-pão. Quer dizer, meu ganha-carne, não ganha-pão. Aí, minha mãe vinha com um livro. E um dia, eu peguei e comecei a ler esse livro de uma maneira diferente, não criticando, mas tentando entender. E a hora que eu comecei a entender algumas coisas, e foi o período que eu estudei no UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, quando eu comecei nutrição, eu vi que Deus realmente queria que eu me abrisse mão de comer determinados alimentos. Mas não queria, de maneira nenhuma, da mesma forma que você, Juninho, eu fui meio que obrigado. Só que eu tive uma conversa séria com Deus. E falei assim, Senhor, eu não quero parar de comer carne. Eu gosto de comer carne, mas se é da tua vontade que eu pare, o Senhor vai ter que tirar a vontade de eu comer. Porque senão eu vou continuar comendo, porque eu gosto. E a vontade sumiu. Depois disso, eu fiz já mais de 50 churrascos para minha família, para os meus amigos, e não sinto mais vontade de comer. E é interessante que as pessoas perguntam para mim assim, puxa, mas você não come mais carne? E por que você ainda continua fazendo para os outros? Porque eu me baseei em 3 versos da Bíblia. Posso lê-los? Pode, se isso é a tua regra de... mas eu acho que aqui crê, a gente tem que entender. Claro. Em 1 Coríntios 10, 31 está escrito assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E eu percebi que naquele momento eu não estava fazendo escolhas que glorificassem o nome de Deus. E quando você não glorifica o nome de Deus, você glorifica o nome do inimigo de Deus. E esse era o risco que eu estava correndo. E o 32 diz assim, eu tenho que mudar, já entendi que eu precisava mudar. Mas ele diz, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então quer dizer que nós precisamos mudar, mas mudar com consciência. Mudar pautado em algo que nos respalde, nos dê condições de viver uma vida saudável. Não é simplesmente retirar aqueles alimentos, mas é incluir hábitos novos que te possibilitem fazer isso de uma forma saudável. E o 33 que diz assim, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Então esse é o ponto, é mudar, mas não ser chato, né? É você não se tornar aquele cara inconveniente, não ficar acusando o outro porque ainda não mudou. Então você precisa ser agradável a todos. E Paulo diz algo aqui que é fantástico. Não buscando o meu próprio interesse, que é aquilo que a Samila disse, mas buscando o interesse de quem? De muitos, para que eles sejam salvos. Repete a passagem, doutor. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 31 ao 33, e mais o 11:1, que é onde Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, como ele foi de Cristo.
Perfeito. E ainda mais aqui nesse livro que você já deve aí em casa estar bem curioso, que livro é esse que eles tanto falam? O nosso objetivo não é que você simplesmente tenha um livro porque nós estamos ganhando alguma coisa material em que você tem esse livro. Muito pelo contrário, é que isso aqui é uma missão nossa, é uma missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma missão deixada por Deus na sua palavra para todo aquele que crê nesta palavra. Então, baseado nas histórias todas que o Senhor deixa aqui para a gente, sendo que o pecado entrou pelo apetite pervertido, um apetite que foi chamado a se render a uma oferta que não era a oferta do Senhor. E olha esse texto que diz aqui na página 157, há uma classe de pessoas que professam crer na verdade da palavra de Deus, e que também não usam fumo, não usam chá ou café, substâncias químicas que façam mal ao nosso organismo por meio de chás, cafés, enfim. E, no entanto, são culpadas de satisfazer o apetite de modo diferente. Anseiam por pratos altamente condimentados, com molhos muito fortes. O seu apetite tornou-se tão pervertido que não se satisfazem nem mesmo com a carne, a menos que seja preparada de maneira muito prejudicial. Crua, como quase vocês comiam crua, Não, eu com muita comia crua gordura, mesmo. com muito molho. Só temperava e já ia comendo cru, que chegava a escorrer sangue no canto da boca. Ai, não fala isso. O estômago torna-se febriciante, os órgãos digestivos são sobrecarregados e ainda o estômago tem de trabalhar arduamente para desincumbir-se da carga que lhe é imposta. Então, assim, pode ser que nós estejamos falando para casais, famílias, pessoas que são nervosas, agitadas ou, sei lá, algumas até diagnosticadas como hiperativas. E, enfim, tem um contexto de vida em que ela precisa ser cuidada. E não cuidam, não passam, o cuidado não passa pela mesa. Esse fim de semana eu conversava com uma senhora, ela disse assim, Darleide, há 3 anos que eu tenho meio hemorragia. E ela dura assim 15, 20 dias, 25 dias. E eu disse, o que o médico te fala? Ele disse que não pode fazer nada, porque não dá para fazer uma cirurgia, eu sou diabética, etc, etc. E não tem nada que se possa fazer? Ela disse não. Quer dizer, não. Como é que você sobrevive numa hemorragia? Quer dizer que não há nada que possa ser feito, não há nenhum outro recurso que possa ser utilizado para fazer com que o nosso corpo responda positivamente em busca de uma saúde? Quer dizer, o que a gente pode fazer por nós mesmos, doutor? Então, e quando você fala que não existe nada, você coloca Deus numa condição de ser mal. Porque Deus, ele é bom, ele deixou meios para que nós tivéssemos saúde. Sabe, em 3 João, verso 2, está escrito assim, desejo que te vá bem e que tenhas saúde. Então, o desejo de Deus é para que nós tenhamos saúde. Agora, como vocês dois colocaram em prática vários hábitos saudáveis, vocês tiveram resultado com isso. Então, a questão é obedecer a Deus, e Ele nos orientou 8 remédios que são precisos colocar em prática. Se você deixa a desejar o seu cuidado, Deus não pode agir. Depois as pessoas podem perguntar assim, puxa, mas Deus me abandonou? Não, Deus não te abandona em nenhum momento. Você, muitas vezes, que não dá condições para que Ele esteja agindo na sua vida. Êxodo, capítulo 15, verso 26, dá 4 condições que você precisa colocar em prática para Deus poder agir. E dentre as 4 alternativas que Deus deu ali, para que nós coloquemos em prática na nossa vida, uma delas é obedecer às suas leis. Não os mandamentos, os 10 mandamentos, mas as leis de saúde. E dentro das leis de saúde, são 8 os bons hábitos. E eu vou ler para vocês quais são os bons hábitos que a gente precisa colocar em prática. O primeiro deles é o ar puro. É a primeira coisa que uma criança faz quando nasce é respirar. Depois, a passagem do ar pelas cordas vocais faz com que ela chore. O segundo é o descanso. O homem, na Bíblia, foi criado no 6º dia. E a primeira coisa que ele fez foi descansar. Algo errado também que nós interpretamos é que o dia começa à meia-noite. Não, o dia começa ao pôr do sol. E quando o dia começa ao pôr do sol, o que é a primeira coisa que eu faço no meu dia? É descansar. Então é um engano, por exemplo, hoje, segunda-feira, um dia cansativo, estressante, chegar em casa e dizer, preciso dormir para aliviar os fardos da minha segunda-feira. Totalmente errado. Você está descansando agora à noite para trabalhar amanhã. O descanso de hoje deveria ter sido feito na noite passada. Então, nós precisamos descansar. O outro é realizar exercício. Deus disse para Adão, olha, Adão, depois que você descansou no sábado, agora no domingo, você deve cultivar e guardar o jardim. Ali era o exercício físico de Adão. Era feito também ao ar livre. Então, ele recebia outros benefícios, que era a luz solar. E olha, nós não podemos viver sem luz solar. Você viveu no Canadá, não é, Juninho? No Canadá, os índices de depressão são iguais aos nossos? Não, são maiores. Muito maiores. Os de suicídio? Maiores. Muito maiores. Por quê? Falta de sol, falta de vitamina D, um elemento fundamental para o bom funcionamento cerebral. Muitos loucos também.
Então, tudo isso mostrando que o local é inóspito para ser habitado. E as pessoas ali, se não fizerem uso de vitamina D, na forma de comprimido ou cápsula, elas vão ter deficiência e isso pode levar a problemas psicóticos. Então, quer dizer, Deus deixou a luz solar como um remédio. Sabe, você que talvez esteja em depressão, você que talvez seja uma pessoa muito ansiosa, tome sol. É um excelente remédio que Deus deixou. Agora, quando se faz exercício no sol, você sente o quê? Sede. E aí nós temos a água como um outro remédio. Mas também ao fazer exercício eu sinto o quê? Fome. E aí eu também tenho o alimento como um outro remédio que Deus deixou. Mas tudo isso deve ser feito de modo temperante, que é um outro remédio. E o principal deles é esperar ou confiar em Deus. Então esses 8 remédios precisam ser colocados em prática. E se eles forem colocados em prática, você vai perceber que você não está abandonada, mas que Deus só estava esperando a oportunidade para cuidar de você. Vamos para o nosso intervalinho, ouvindo palavras assim tão benditas e ouvindo esses testemunhos de 2 jovens que resolveram, que decidiram mudar os hábitos alimentares, o estilo de vida. E o Juninho que diz que não estava afim, não estava gostando dessa ideia, foi uma pressão. Ele hoje conta vitórias. Samila, no próximo bloco, a gente vai mostrar o vídeo de você na academia, para você, como é que você venceu essa história de ir para a academia, mas vamos também conversar com a Ana Bárbara, a esposa do Juninho, para ela contar como que essa dinâmica de mudança em casa funcionou. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta. Até já. Quero mandar um abraço para um grupo de amigos muito especiais com quem estive nesse final de semana, amigos ali de Guarulhos. Um abraço para todos vocês que estiveram no encontro de casais, foi muito bom estar com vocês. Você também queria mandar um abraço, né, Quero Juninho? mandar. Vamos lá. Hoje é o aniversário do meu sogro, o pastor Estina, quero mandar um beijão para ele. Quero também, agora no dia 2, é do meu padrasto, Ivan, ele também vai fazer 60 anos, mandar um beijão para ele. Para minha mãe, para minha irmã, o pessoal em Campos lá. Que nem acredita que você agora é um novo Eles homem. nem me viram assim ainda. Eu vou encontrá-los na próxima semana. Tá bom, verdade. Parabéns, seu pastor Estina, querido. Meu sonho é tê-lo aqui na bancada com a gente no consultório de família. Já fiz esse convite, um homem que tem uma agenda, mas hoje o Senhor Deus certamente derramou sobre você mais uma porção do Espírito de presente pelo seu aniversário, porque o senhor é um presente pra gente também. Deus o abençoe. Marinha também assistindo aqui a gente, acompanhando o programa. Obrigada. Samila, tem beijinho pra mandar? Meu pai, minha mãe, meu irmão. É verdade. Doutor Ricardo. Tenho e está chegando o Twitter aqui cobrando, se eu não vou mandar. Então manda aí. Bom, eu vou estar agora a partir de quarta-feira em Teixeira de Freitas, na Bahia. Então, eu gostaria já de comunicar ao pessoal de Teixeira de Freitas que vai ser um prazer estar aí com vocês. Neste final de semana, na sexta-noite e no sábado, durante o dia, estive na Igreja do Bosque, em São José dos Campos, e no domingo, em Taboão da Serra. Então, um abraço para todos vocês. Isso, gente boa. Tem aqui uma pergunta do Sérgio Teles, ele pergunta se é mais fácil ou mais difícil para o homem, para quem é mais difícil, para o homem ou para a mulher tomar a decisão de mudar assim? Nós temos um homem e uma mulher aqui que decidiram juntos e funcionaram bem, mas assim, normalmente. Olha, eu até achei interessante a história dos dois pelo seguinte, cada um tem o seu ponto fraco. Então, quer dizer, todos têm a sua pedra no sapato. Verdade. E é interessante que para os homens, o exercício físico geralmente é mais fácil do que para as mulheres. Porque desde criança você foi habituado a ganhar bola. Então, o primeiro presente que você ganha quando é criança é uma bola de futebol, se você é menino. Então, você já é estimulado à prática de exercício. As meninas, um dos primeiros presentes que ganham é o quê? É um fogãozinho, uma boneca para fazer comidinha. Brincar de mamãe. As mulheres têm maiores dificuldades no quê? No exercício. Os homens têm maiores dificuldades no alimento. E a gente percebe isso quando se estuda também as questões do ganho de peso entre a população de maior renda e menor renda. As mulheres, por exemplo, de maior renda, elas cuidam muito mais da saúde do que as mulheres de menores rendas. Mas não porque as menores rendas não cuidem da saúde, mas pela falta de informação. Mas mulher, geralmente, ela busca mais informação e, por isso, ela muda na questão alimentação muito mais fácil que o homem. O homem já usa muito a questão alimentação para satisfazer prazeres. A hora que ele sai do seu trabalho, ele vai para o happy hour. E ali ele vai comer uma porçãozinha, vai ficar com os amigos batendo um papo. Então, o alimento faz parte de algo social para o homem. Mas ele faz o seu futebol no final de semana. Então, quer dizer, o alimento é difícil para os homens e o exercício é difícil pelas mulheres pelas questões culturais desde criança que vem sendo incutido na nossa mente.
Quantas vezes por dia vocês comem, Juninho? De 2 a 3. Às vezes 2? Às vezes 2. Como você administra isso? Na primeira hora, de jejum? Primeira hora de jejum, suco integral, pão integral, nozes, amêndoas, aí 2 frutas. Eu espero 5 horas até a próxima refeição. Após 2 horas eu começo a tomar água. Essa é a minha dieta. Depois eu começo a tomar água e paro meia hora antes da próxima refeição. Okay. Depois um pratão de salada, um pouco de arroz integral, feijão e o que tiver de mistura vegetal. Aí espero as 2 horas, continuo bebendo água. Meia hora antes de ir embora, eu paro de tomar água e chego em casa, mudo de roupa e vou para academia. Faço 1h40 de academia. Quando eu volto, ou eu tomo um suco, ou como uma fruta, ou às vezes eu tomo só água. Às vezes não dá fome, eu tomo só água. Não faz mal que ele tenha feito 1h40 de academia e tome uma água e vá dormir? O ideal é, logo após a atividade física, você pelo menos comer uma fonte de proteína e carboidrato para construção muscular. Okay. Né? Mas dependendo do horário, acaba se tornando um pouco inviável. Imagine se você vai terminar uma academia 10 horas da noite. E aí você vai comer nesse horário, que horas que você vai poder dormir? O ideal é que você dê um intervalo de 2 a 3 horas após a refeição para a gente dormir. Agora que estamos vivendo o período de horário de verão, é tranquilo. Você termina a sua academia por volta de 8 horas, aí você se alimenta logo na sequência, entre 10 e 11 horas vai dormir, deu as 2 a 3 horas. Mas quando chega o período de inverno, o seu metabolismo ele começa a desacelerar no final do dia, no ocaso do sol, a hora que o sol está se escondendo. Você começa a acumular a melatonina na corrente sanguínea e o metabolismo desacelera. Então, quer dizer, se você for comer 9 horas, 8 horas da noite, num período de inverno, onde o pôr do sol foi bem mais cedo, o seu metabolismo, por ser mais lento, vai fazer com que a sua digestão seja mais lenta e, às vezes, você vai passar a noite inteira fazendo digestão sem dar o repouso tão necessário para os órgãos. Eu prefiro cortar a alimentação do que não dar o descanso exato para o estômago. Senão você já vai começar o dia seguinte atrapalhado. E eu percebo isso na balança, porque por esses 3 meses todo dia de manhã eu me peso e às vezes à noite também. Se eu não der o descanso ideal, eu não vou perder o tanto que eu quero perder. Porque de manhã o estômago está cansado, então ele não está pronto. O pessoal tem que entender que o estômago é como a gente acorda mais disposto. Então, se você dá o descanso ideal para o estômago, ele vai acordar disposto. Por isso que de manhã se come muito mais. Porque você tem um dia inteiro pela frente. Fora no almoço é um complemento para o restante do dia. À noite é quase nada. Mas engraçado, né? Você trabalha com o web, é um homem da tecnologia, ele está me dando aula para a gente aqui de nutrição, né? Ou seja, estudou, quis saber e viveu essa experiência. Mas, Darleide, é isso que eu falo. Você não pode simplesmente mudar. Você tem que se informar. Isso. Porque se você muda sem se informar, você vira pedra de tropeço. Hoje poderia estar o Juninho aqui anêmico, poderia estar o Juninho aqui com deficiência de vitamina A, poderia estar o Juninho com deficiência de cálcio, mas não está. Está aqui o Juninho muito bem, obrigado. Por quê? Mesmo. Se informou. Então, essas são as questões, é buscar informação. Você não pode ficar simplesmente no comodismo. Assista o consultório de família, você vai aprender muitas coisas. Verdade. Assista o Vida e Saúde, você vai aprender muitas coisas. Mas compre bons livros, leia bons materiais, que ali você vai encontrar informações também fidedignas que vão te ajudar nesse processo. Isso é uma coisa interessante, porque o que tem por aí de literatura, de informação na internet sobre dietas mirabolantes, não está escrito, né? Isso aí, qualquer lugar que você acha, você pode encontrar as coisas mais escabrosas possíveis. Tem que tomar cuidado para procurar a informação no lugar certo, Tem que né, saber doutor? filtrar. Engraçado, quando me encontraram, falaram assim, você está fazendo que dieta do suco, dos vegetais? Eu falei, o que é isso? Não, e pra mim também todo mundo pergunta, que dieta que você tá fazendo? Não tô fazendo dieta específica nenhuma. Eu tô comendo certo, o que a gente deve comer. Não tem uma dieta, eu come só isso, tantas nozes de manhã, tantas uva passas à noite. Não tem isso especificamente. É saber o que é a alimentação correta. E a sua rotina também, assim, de 2, 3? É bem parecida com o Juninho. Tá. É. Vamos ver o videozinho dela na academia. Agora eu quero ver a Samela em atividade. Aí, ó, o primeiro dia da Sam lá na esteira, aqui na academia. Mas correndo. Tirei meia hora, eu tô morta. Ó, a Celinha vai começar agora, eu acabei de sair dali. Acabei de fazer também 25 minutos de esteira, 20 intercalado, corrida e andando, e 5 caminhando. Ó, mas olha aqui. Ei, Sam, firmeza? Cadê a água para hidratar? É, a garrafinha bonita que nós ganhamos da clínica. Eu tenho mais 11 minutos ainda, eu tô quase morrendo. A Kelly tá me obrigando a correr no mínimo entre 6 e 7. Vamos conferir seus números para ver se é verdade mesmo que você está correndo isso tudo. Ó, 28 minutos, parabéns. Só 4 quilômetros, que isso? Fraca, né?
Não, mas é assim mesmo, início é complicado. Agora eu tenho que fazer isso daqui, ó, que as duas estão fazendo ali. Eu tenho que falar agora, ó, 10 minutos. Eu acho que definir suas partes. Essa aí tem que tirar a barriguinha. E a sua rotina? Essa foi uma rotina forçada, né? Mas fez. Esse foi o primeiro dia, eu sofri, viu? É. O primeiro dia naquela esteira, os 2 primeiros minutos eu já tava, gente, o que tá acontecendo com a minha perna? Tava tudo ardendo já. Mas hoje, nossa, super tranquilo. E o Juninho perguntou cadê a água? Gente, a água fez toda a diferença. No primeiro dia eu nem levei a garrafinha, não tava acostumada e tal. Depois eu comecei a levar, eu acho que eu corria praticamente o dobro do que eu conseguia correr se eu não tomasse água ali. Fazia muita diferença ali na hora do exercício, ficar me mantendo hidratada. Então hoje eu já não tenho esse problema, de meia hora eu tava quase caindo da esteira. Tinha hora que eu me segurava para não sair arrastada. Muito bom. E você acompanhando o sofrimento dela, né, Eu tava lá para fazer bagunça, né? Doutor Ricardo, o senhor queria falar antes? Com relação, nós vamos mudar o assunto, vamos para a água. Eu Vamos achei para a interessante. água, isso. Quando você faz uso de água, existem pesquisas que mostram que o seu rendimento de exercício ele pode aumentar de 40% até 60%. Nossa. Então, quer dizer, a água é fundamental. Mas de tudo que nós usamos de água, devemos lembrar de que existe alguém que demanda e que precisa muito mais de água do que qualquer outra parte do corpo. E geralmente a gente imagina que quando a gente bebe água ou falta água, quem sofreria primeiro seria o rim. É um pobre engano. Porque quem sofre primeiro é o cérebro. O nosso sangue ele tem entre 87% e 89% dele formado por água. O nosso cérebro tem de 90% a 95%. Então quer dizer que quando nós não bebemos água na maneira adequada, quem sofre primeiro é o cérebro. E aí nós podemos correlacionar. Se você não bebe água e falta água durante o exercício, o seu cérebro começa a fazer o quê? Mandar uma mensagem de fadiga para você desistir. Você precisa parar, porque ele já está sofrendo pela falta de água. E se você ingere água, você consegue prolongar o seu tempo de exercício. E, novamente, lembrando, né, nós falamos que o culto a Deus era a razão. Como que eu posso prestar um culto racional a Deus se eu não beber a quantidade suficiente de água? Doutora, aí fala-se muito em tomar 2 litros de água, em média. Mas, assim, para todo mundo, independente de peso, de altura, assim, é a média 2 litros de água? Não, 2 litros é aquilo que a gente considera uma média. Porque atenderia, de repente, a maior parte da população, a necessidade. O ideal é que você faça a sua conta. A cada quilo de peso, você vai multiplicar isso por 30. E aí você vai encontrar em ml. Então, se a gente faz 2 exemplos rápidos aqui, que são contas práticas. O Juninho já está fazendo dele, vai dar 2.400. Que vai dar 3 vezes 8, 24. Então, são 2 litros e 400 ml de água que o Juninho precisa. Uma pessoa de 50 quilos vai precisar de 1,5 litro. Então, quer dizer, 2 litros, ele está na média, mais ou menos, de uma pessoa de 50 quilos e uma pessoa de 80 quilos. Atende uma maior... Uma maior parte. Porção. Mas se você multiplicar o seu peso por 30, você Vai já chegar encontra no- a necessidade. Outra pergunta que chegou aqui pra gente, mas já passou aqui no Twitter, acho que a Tiane está perguntando quantas refeições ao dia? Ele falou 2, 3, ela 2, 3. Estamos corretos, doutor? Sim, eu recebi a confirmação do pessoal lá de Teixeira de Freitas, agradecendo o abraço. 2 ou 3, por que não mais do que isso? É questão de você respeitar a fisiologia. A Samela disse aqui, não precisaria fazer uma conta e dizer que você tem que comer tantas uvas passas de manhã. Você simplesmente tem que comer e você vai sentir a saciedade se você mastigar o alimento também. Não dá para engolir o alimento. E um problema que nós temos tido nos últimos anos é uma mudança no padrão alimentar muito grande. Nós aumentamos a ingestão de alimentos refinados e os alimentos refinados eles são pobres em nutrientes. Eles são ricos em calorias, porém pobres em nutrientes. Um alimento, depois de passar pelo processo de refinamento industrial, ele perde de 70% a 80% dos seus minerais, 90% das vitaminas do complexo B. Então, faz com que você tenha uma saciedade muito curta e não tem mais a fibra para ajudar no controle da velocidade de ingestão da glicose. Então, a sua glicose tem sido absorvida muito rápido. E aí você sente uma necessidade de comer em intervalos curtos por uma reação fisiológica que é chamada hipoglicemia de rebote. Você come carboidrato sem fibra, aumenta muito a glicose, pouco tempo depois ela já está lá embaixo, porque você causa uma hiperestimulação do pâncreas para liberar a insulina. E aí você já corre um risco também. Com o uso do alimento refinado e muita insulina, você tem um favorecimento de depósitos de gordura.
O Juninho começou a comer 3 vezes. A Sâmila começou a comer 3 vezes na maior parte dos dias, às vezes até 2. Então, quer dizer, você tem muito menos insulina circulante e muito menos estímulo para depósito de gordura. Com a prática do exercício, você usa a gordura depositada e assim você adquire o peso ideal. É uma matemática, né? Matemática. Vale lembrar que, por exemplo, no meu caso, e eu acho que do Juninho também, as 2 refeições nunca é o almoço e o jantar. É sempre o café e o almoço. Se for para ficar sem uma refeição, que seja o jantar. O café da manhã nunca fica sem. Entendi. Tá bom, Sâmila. Obrigada por sua participação. No próximo bloco você não volta, porque eu vou querer ouvir a esposa do Juninho, para saber como foi essa experiência em casa como família, porque tudo isso que nós estamos falando aqui repercute na vida do indivíduo e de toda a família. Você que é pai e mãe, na vida dos seus filhos. Enfim, eles não têm filhos ainda, mas estão vivendo esse momento e ela, de tabela, já perdeu quantos quilos? 6 quilos, por aí. Deve ser. Vamos saber disso. Sâmila, então, obrigada, viu? Nosso intervalo é rapidinho, já estamos de volta. Até já. Olha, pessoal, no dia 10 de dezembro, do meio-dia às 14 horas, às 2 da tarde, nós vamos ter o programa Vida e Saúde ao vivo, 2 horas seguidas, ao vivo, com a participação da Sâmila, do Juninho, de profissionais como o Dr. Ricardo e outros. Vamos falar só de saúde. Vida e Saúde, não perca, no dia 10 de dezembro, do meio-dia às 2 da tarde. Tem um recadinho aqui do Clive, lá de Aracaju. Ele disse que tem uma enxaqueca, mas começou a se alimentar com um espaçamento maior entre as refeições e tem se sentido muito melhor e tem tomado mais água. Muito bem, Clive, e o uso do azeite. Lembra? O azeite faz muito bem, viu? Um abraço para você e para toda a família. Pastor Cristina assistindo o consultório de família, vendo os amigos, os filhos, a Ana Bárbara, o Júnior, enfim, acompanhando. A Rebeca também está nos vendo lá do Canadá e o seu maridão. Ok. Agora você com a gente, Ana Bárbara. Bem-vinda. Muito obrigada. Como foi que essas coisas aconteceram lá na sua casa? É tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Mas começou com o dia que a Celinha que foi lá e colocou a sementinha. Eu acho que foi a maior bênção que aconteceu na nossa vida. No começo, eu vou ser muito sincera. É difícil falar isso para ele de novo, mas eu não acreditava. Não, na verdade, o Juninho é uma pessoa muito decidida. E eu sei disso. Mas como ia tocar no único ponto que eu achava que era meio que a perdição dele, que era a alimentação, na verdade, em casa sempre foi assim, eu sempre fui a da salada. Eu sempre fui a que gostou de salada, nunca gostei de carne, eu era aquela pessoa bem nojenta, sabe? Ah, comer carne? Não, tinha nojo, entendeu? E aí eu achava que eu era a pessoa mais saudável do mundo, ponto. Eu achava, tá? Depois a gente chega nessa parte. E ele era aquele que se passava um boi, ele vivo, ele mordia, sabe? Então, assim, sempre foi aquele que meio que criticava o vegetarianismo, sim, disfarçadamente, mas criticava. Então, eu imaginei que ele nunca... Eu achei que... É isso Comigo mesmo. não foi disfarçado, Juninho. Com você falou foi na minha bem cara. direto, né? Então, eu não tô... E aí, eu achava que, assim, que realmente não sei se dá muito certo, entendeu? E aí, o que foi acontecendo? Logo que ele decidiu, eu vou fazer isso, e ele começou a ler e a descobrir as coisas, ele começou a mudar. E a importância foi a minha sintonia com ele nesse momento. Talvez se eu não tivesse na mesma vibe dele, as coisas também não teriam dado tão certo do nosso lar. Talvez para ele teria funcionado, mas não na nossa casa como um todo. E ele, cada dia que ele lia o Espírito de Profecia, ele acordava com mais brilho nos olhos, com novas descobertas e com essa decisão que eu tomei tá certa. Isso vai mudar minha vida. Então, quando ele tomava essa literatura e ele começava a investigar o que estava escrito e comparar com o que ele estava vivendo, aí ele ficava mais motivado. Ele ficava mais motivado e aquela motivação ia passando para mim, porque ele vinha, amor, olha o que eu estou lendo aqui. E se eu talvez não tivesse tão aberta, talvez eu ia falar, pô, ele está vindo com esse livro para cima de mim, igual você falou na sua mãe, né? Não sei, vinha com esse livro para cima de mim. Não, eu decidi ver junto com ele o que estava acontecendo. E aí eu reparei que, na verdade, tudo que eu fazia não era tão tudo certo. E eu nunca imaginei na minha vida que ele seria a pessoa que ia me ensinar a fazer o que é certo de verdade. Olha só como as Nunca coisas imaginei. mudam. Não, ela revelou aqui agora há pouco, no intervalo, que a primeira vez que ela me ouviu falando de saúde, ela disse que eu era muito radical. Eu achava que ele era um pouco fanático. Porque, na verdade, eu era saudável, porque eu comia salada, eu comia tudo que era direitinho, eu gostava de suco e não sei o quê. Doce. Porém,
Tinha o lado do doce, massa em excesso, tudo que era processado era o que eu gostava. Eu não gostava de carne, mas vai ver se eu não comia um hambúrguer. Entendeu? Eu tinha nojo da carne, mas o hambúrguer eu comia. O nuggets de vez em quando eu comia. Batata frita. Batata frita, enfim. De repente, com ele mudando, a gente começou a sair e ele começava a pedir outras coisas. Aí eu ficava sem graça de pedir minha batata frita, né? Eu vou no lanche natural com ele. Eu sempre gostei do lanche natural. Para mim não foi nenhuma dificuldade comer as coisas saudáveis. Sempre foi fácil. Mas a dificuldade foi tirar as coisas que me prendiam que não eram saudáveis. Entendeu? Talvez a dificuldade dele foi aprender a comer salada, que ele não gostou. Eu sempre era apaixonada por salada, mas de repente o açúcar para mim foi mais difícil. E ele mostrando que ele conseguia ficar sem comer à noite, e eu também podia ficar sem comer à noite, eu comecei a parar também de comer à noite. Quando ele viu que eu estava com fome, o que ele ia fazer? Ele ia fazer um suco diferente. Ele começou a fazer umas coisas tão gostosas que a gente aprendeu a comer coisas boas juntos. E aí que foi a diferença na nossa casa. Eu tenho uma receita ótima agora, viu? É, né? Eu sou um péssimo cozinheiro, não sei cozinhar nada. Mas nós inventamos a gente congela o morango e eu bato com banana e um pouco de leite de soja original. Fica aquela consistência assim, meio que um sorbet, iogurte, sabe? Um sorvete fica, assim. Eu Fica faço em casa, gostoso. fica Nossa, ótimo também. Mas o segredo é o morango congelado, porque fica bem Dá geladinho. aquela consistência. Vocês então estão me falando que uma decisão de um menino que, assim, era avesso a qualquer ideia de Totalmente vegetarianismo, de naturalismo, etc, etc, ele traz... Deus provoca nele uma mudança tão intensa que ele traz isso para dentro de casa e influencia vocês. Então, lembra você de casa que no começo a gente falou assim, disso se espalhar para a família, mas foi de um jeito bacana, ele não foi chato com você, Em ele nenhum não foi... momento ele foi chato. Eu acho que a partir do momento que a sementinha foi plantada no coração dele, Deus começou a transformar e me transformou também. E eu acho que as pessoas, elas precisam tomar as decisões juntas. Não adianta também, às vezes, um cônjuge querer fazer as coisas sozinho, entendeu? Com apoio é muito mais fácil. Na verdade, quando a gente casou, logo no começo, à noite eu queria comer uma saladinha, um lanchinho natural, e ele queria comer as porcariadas. E eu ainda tentei no começo, mas depois que eu vi que ficava difícil fazer para mim e para ele, o que aconteceu? Eu comecei a comer o que ele comia, porque eu já faço para um, vai fazer, já come. Olha, uma coisa interessante, chegou um ponto que a gente se olhou assim, a gente olhou pro outro, eu falei assim, vamos assumir que a gente é gordinho mesmo. A gente chegou, é verdade, a gente chegou no ponto e falou, vamos assumir que a gente é gordinho, A gente tá feliz assim, não importa. a gente se ama e tá tudo bom. certo, a gente tinha decidido ficar. Até o momento que ele falou, eu vou descobrir o que é isso aí de estar mais perto de Deus. Do que é a alimentação, a água, o exercício físico, o sono bom, o ar puro, o sol. O que isso vai fazer diferença na minha vida? E fez. Então, novamente se confirma que a ideia não era buscar a perfeição do corpo, porque vocês já tinham decidido serem A gordinhos. gente se ama. Eu achava ele lindo, gordinho. Agora eu olho no vídeo, nossa, ele tava gordinho mesmo. Agora que eu reparo que... Ela não revelou quanto que ela perdeu de peso É. ainda. Quanto foi, Eu ó? perdi 6 quilos Olha já. isso. Mas eu comecei depois dele. Só que Sim. o metabolismo da mulher é mais complicado. Aham. Mas eu já tô conseguindo fazer muitas coisas. Eu ainda não cheguei no nível dele. Ele ainda tá num... Incrível falar isso, não acredito estar falando isso na TV. Mas um dia eu vou chegar no nível dele. E as coisas, na minha casa como um todo, na casa dos meus pais e tudo, todo mundo que já estava bem próximo do certo, tá tentando fazer mais certo ainda. E o estilo dele, assim, a tranquilidade, ele sempre foi um cara Sempre foi de bacana, boa, de é. boa amizade, assim, mas nisso deu pra sentir alguma diferença também? Deu para sentir diferença. Eu que convivo muito com ele, eu senti a diferença num todo. Na forma como acorda, na forma como ele lida com as coisas. Ele consegue ter um discernimento de tudo melhor. Olha Não isso. é simplesmente só na vida espiritual que a gente foca Sim, bastante, sim. ou no físico, ou quando ele vai jogar bola, que tem Nas toda essa tomadas de performance. decisões. Em tudo a diferença. Até na calma. Porque às vezes ele dava umas estouradinhas, agora até nisso ele Eu consegue sempre ser fui mais estourado. calmo. É, Muito né? estourado. A Agora eu tô adrenalina mais- do boi caía na veia, já era. Batia, o sangue subia. Tem a ver, né, doutor? Eu era assim. Para de dar teu testemunho, que eu já vi que você era um pervertido, né? Quando a minha esposa, hoje esposa, na época namorada, chegou em Maringá, ela foi na minha igreja e aí o pessoal perguntava para ela assim, falava, Ricardo, já tá mais calmo? Ela falava, como assim mais calmo? Ricardo, não é assim. Sabe, de vez em quando é claro que a gente se altera, até hoje ainda, mas muito menos, Mas é muito sabe? menos, eu senti a diferença. Muda toda essa questão, por quê? Porque lida com a questão razão. Tem uma revista que é América Científica e Brasil, é uma jornalista, ela fez um compilado de trabalhos científicos falando a respeito de neurologia. E o nome da revista é 24 Horas do Seu Cérebro, volume 1 e volume 2.
É muito interessante. Ali tem uma parte que fala a respeito de você fazer a sua comunhão com Deus. E diz que aqueles que meditam, eles têm a possibilidade de mudar a estrutura cerebral. Olha que coisa linda. A estrutura cerebral ela é modificada. Você aumenta a espessura do córtex cerebral e é justamente a área responsável pela razão, mas também onde você armazena informações. Então, quer dizer, não muda só a questão espiritual, muda para o dia a dia, muda para a vida. E isso é interessante. A alimentação ela deveria ser algo relacionado ao quê? Ao seu desempenho físico, mental e espiritual. E tem gente que acha que quando você vira vegetariano, você vai ficar caquético, fraquinho e que não aguenta mais jogar bola. De jeito nenhum. É até assim que melhor. aconteceu com você, Juninho? Não, eu tô correndo. Imagina tirar 13 quilos e sair correndo no campo. E sem contar da questão de gente falando como era. Eu era tão irritado que um pessoal comentava, teve confusão no futebol lá. Ou era eu mais dois lá na confusão. Você tá... Hoje ele tá dá a apagando as impressão brigas. que a gente era parente, porque quando eu Vocês têm voltei... coisas muito parecidas. Porque quando eu voltei de São Paulo para Maringá, eu fui montar um futebol lá com o pessoal da minha igreja. E aí um ancião e o pastor falou, olha, precisamos colocar pelo menos 2 anciãos lá junto com o Ricardo, senão vai ser em morte no futebol, né? Mas aí Deus já tinha transformado, então nunca Isso saiu não é briga. coisa de crente, né? Não é coisa de Não, crente. era coisa de gente que comia campo carne. pra brincar. Enfim, mas olha só, muita gente dizendo, olha que bonito, a Andréia dizendo assim, consultório de família, minha família aplaude o programa hoje pelo tema. Obrigada, que bom. Darleide, um abraço para vocês. Mais uma vez o programa acerta nos seus temas, muito bom. A Kelma diz, eu agradeço, muito obrigada mesmo. O Sérgio Teles diz, Ana Bárbara, Juninho moram no meu coração, ao vivo aqui no Ele é um consultório. querido. Abração O Sérgio e Thaís Que são muito bom. especiais, amigões. Verdade. Seu cunhado está dando risadas. Você e com o Juninho lá no Canadá, mas está dando parabéns. Ele é vegetariano Pastor Douglas, desde tá que querendo perder o nasceu. Douglas da lei. Por quê? Quantas vezes eu Ele fechei a encheu conta dele por ele muito ser o saco do vegetariano? Douglas. Beijão, Douglas, eu te amo, Tiago. Ótimo programa, o Egberto está dizendo, e tem gente ainda lembrando do livro, mas o livro agora já tem dono. Conselhos sobre regime alimentar, da escritora Ellen White. Você pode encontrar este livro se você acessa o site da Casa Publicadora Brasileira. Tá aí, ó, cpb.com.br, ou liga neste número. Gente, eu tô dizendo para você, você gasta dinheiro nas bancas, comprando a revista do mês ou a revista da semana, dando dicas de dieta. Isso aqui é uma coisa para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu convívio em família. Olha esse testemunho aqui. Aliás, estes testemunhos, né? O Ricardo e o Juninho, principalmente, que eram bem avessos a essa ideia de ser natural. Tem uma moça perguntando aqui, pedindo para o senhor confirmar, quantas refeições ao dia? 2, 3 ou no 5, máximo porque o médico 3. dela disse para ela comer 5 ou 6 vezes ao dia. Então, os 5 ou 6 vezes está relacionado ao tipo de alimento. Eu comia 6 vezes. Quando eu fazia zootecnia, se eu não comesse no intervalo, 9h20, eu estava desesperado de fome. Até aconteceu um dia de eu comer no intervalo 9h20 e ter mais 3 aulas após o intervalo, que eram 6 aulas que nós tínhamos na faculdade, e acabava 12h30. Por volta do meio-dia, eu estava desesperado de fome e estava tendo uma aula de equino naquela época. Como determinar a idade dos cavalos pelo dente. Por isso que tem aquele ditado, né? Comecei a rabiscar a carteira de forma, sabe, inconsciente. Quando eu olhei, estava escrito na carteira inteira quase assim, ai que fome, ai que fome. Fazia 2h30 que eu tinha comido. Então, estava relacionado ao tipo de alimento. Hoje eu digo que é possível sim comer 3 vezes ao dia e viver muito bem, obrigado. Isso eu acredito. Todo mundo fala isso pra mim, porque eu tenho gastrite, agora não tenho mais, olha que Olha beleza. isso. E aí falava, Puxa. você tem que comer as coisas e tal. Mas eu comia coisas muito leves em todas essas refeições. A partir do momento que eu comecei a comer o pão integral, as castanhas, o suco de uva. O suco de uva integral faz mal tomar muito? Vamos fazer uma consulta aqui, porque eu tomo demais suco de uva integral. Gente, Tem que pedir para o pessoal de Caxias desconsiderar. Mas muito suco, tudo que é em excesso É. faz mal. não, mas é um copo por dia. Então, Mas olha, já vou tá bom, aproveitar, tá já que bom. estamos falando de Caxias, o Manassés mandou aqui uma mensagem pedindo para que nós estendêssemos um abraço para o Nazareno e para a Fernanda, que ele estava lá esse final de semana. que bom, que E bom. vocês já tomaram o suco de uva lá de Caxias? Olha, eu já tomei de São Bento, já Então, tomei pois eu fui daquela em Caxias região. e eu bebi, é fantástico, divino. Um abraço para todos de Caxias. Verdade, É muito bom. verdade. E quando você come um alimento mais pesado, você fica... Não é mais pesado, é mais Você E nutritivo. sustenta, recadinhos. sustenta. E é interessante essa questão que a Ana está falando pelo seguinte. Quando a pessoa tem gastrite, geralmente se escuta a seguinte orientação da medicina. Você precisa comer em intervalos curtos, que se você ficar com seu estômago vazio, o ácido vai corroer a mucosa do E seu eu senti a estômago. dor mesmo.
Quando você ficava com... Quando eu comia essas coisas leves, mesmo assim eu sentia dor. Então, comia e sentia. Agora, se não comer, não vai sentir. Não. Pelo seguinte, você tem que entender fisiologia. E a fisiologia diz assim, toda vez que você gera estímulo de mastigação, você manda mensagem para o cérebro, ou para o estômago, de que você vai receber alimento, e aí você libera o ácido. Então, quer dizer, se eu mais não ácido que tá como indo no pro intervalo, eu não libero o ácido. O ácido está condicionado ao que? A mastigação. Então o uso do chiclete não é legal, não, né? nem de jeito chiclete, nenhum. nem chupar bala nos intervalos, porque aí você vai estimular toda uma digestão e nem vai chegar o alimento. E o chiclete é até pior do que fazer a refeição, porque aí não entra nenhum tipo de Só vai alimento, o mas ácido. fica o ácido. E aí o seu estômago não dá conta suficiente de produzir um muco e você piora ou agrava os sintomas da gastrite. Ok. Deixa eu dar um recadinho para o Felipe Henrique. Você ganhou o livro Conselho sobre Regime Alimentar. Manda o seu e-mail para a gente com o endereço, tá bom? Felipe Henrique, muito obrigada pelo carinho. Você disse que tem 3 recadinhos para dar. O primeiro da Led, por exemplo, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que são como eu era. Sua câmera é aquela. Fala com eles. Tá. Por exemplo, você que, quando escuta sobre saúde, você pensa o seguinte: ah, esses caras são fanáticos, eles não sabem o que estão falando, ou eles só querem falar que eles estão certos e eu estou errado. Eu era uma pessoa como você. Eu gostava de falar isso, quando tinha uma pessoa como o Dr. Ricardo falando detalhes assim, eu falei, esse cara é louco, eu levantava e saía. E quando a partir do momento que eu comecei a botar em prática na minha vida, eu percebi o quanto isso faz a diferença. Um outro recado também. Por exemplo, muitas vezes você tem costume de dizer, ah, mas você está dizendo então que se eu como errado eu estou pecando, comer carne é pecado, tomar café é pecado, tudo isso é pecado? Eu te falo por experiência própria. O ato em si não é pecado. O que é pecado? É você deixar de fazer a vontade de Deus na sua vida. É você não deixar o seu corpo limpo, pronto para estar apto para fazer qualquer trabalho para Deus. Imagine Deus querendo te usar para influenciar uma pessoa ou para falar uma palavra amiga para uma outra pessoa e você não está bem, você está com dor de cabeça, você está de mau humor. Isso é pecado, é você não se colocar à disposição de Deus para fazer o melhor trabalho para Ele. Então, experimenta, eu te peço do fundo do coração, faça isso na sua vida. Eu fiz, deu muito certo. Você pode depois entrar no blog do Vida e Saúde, do consultório, pedir informação, perguntar o que aconteceu. Eu estou apto para poder responder, a participar dessa experiência com você também. Muito bom, que autoridade, né? Eu tô pensando autoridade aqui... de quem vive, Meu orgulho de quem... esse marido. Não é? Que É um coisa orgulho, né? linda. Eu estou imaginando como que o pastor Estina está nesse momento. O sorriso deve estar assim de orelha a orelha, né? Linda, Deus seja louvado. Buscar a Deus diariamente pode mudar as estruturas cerebrais. Gostei muito do programa de hoje, ótimo mesmo. Muito obrigada. A Beth diz isso pra gente. Eu também estou feliz, assim, ouvindo o Juninho falar com essa propriedade, com essa autoridade. E eu sei que essa palavra, Juninho, chega no coração de alguém porque ela vem acompanhado com um exemplo. Não são 30 dias, já são 3 meses que se passam e você continua na mesma intensidade, na mesma paixão, e passa para a Ana, e passa para você ir de casa. E aí nós vamos reproduzindo uma ideia de viver bem. Mas não é viver bem para simplesmente viver mais e fazer a festa de aniversário do nosso centenário, mas é para dizer assim, ainda que eu tenha vivido até 50, 70, 80, que idade que tenha, que eu glorifique a Deus na minha vida, que eu glorifique a Deus com o corpo que Deus me deu, que é templo do Espírito Santo. Se o consultório de família chegou nessa direção, chegou ao seu coração para provocar em você o desejo de você produzir mudanças na sua vida, mudanças na vida da sua família, na alimentação dos seus filhos, na sua alimentação, no seu modo de enxergar as coisas, louvado seja Deus por isso. Doutor Ricardo, chegamos ao final. Obrigada. Sim, eu agradeço a oportunidade. Só queria dizer, 3 meses são 90 dias. E o ideal é que você mude 1% ao dia. E ao final de 100 dias você vai ter um novo hábito consolidado. Por isso o propósito dos 3 meses. Então eu acho muito interessante a luta, a batalha que cada um travou e o exemplo que ele está deixando para cada um de nós. Com certeza. Obrigada, viu? Por suas palavras, por seu desprendimento de vir aqui ensinar pra gente. Que Deus te abençoe também na sua colaboração junto com o Vida e Saúde. Aninha, obrigada. Ai, seu obrigada. recadinho. Muito Vamos falar para as bom. esposas ajudarem os maridos, Olha, maridos ajudarem as esposas, Exatamente, se ajuda. E eu acho que o mais importante, é difícil para todo mundo. E eu achava que eu não acreditava no meu marido. Se você tem alguma pessoa que você também, pode ser seu pai, seu marido, seu irmão, que você também desacredita, não desacredite, não. Ore por essa pessoa. Eu acho que a gente só consegue mudar quando Deus toca o nosso coração. Então, que Deus possa tocar o seu coração e dessa pessoa que você ama
E peça para Ele, que eu acho que tudo vai se resolver e nós todos ficaremos bem para ouvir a voz de Deus falar no nosso coração. Amém, que bom. Mais alguma coisa a dizer, Julinha? Agradecer a minha esposa por todo o apoio. Ela é linda, maravilhosa. Eu É amo linda demais. mesmo. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Você Deus aí de seja casa louvado. também, muito obrigada. Foi muito bom fazer esse programa assim. Você sabe, sempre pensamos numa pauta, num tema, num assunto aqui para o programa que tenha repercussão na sua vida, na sua história. Senão não vale a pena ficarmos no ar aqui, termos todo esse trabalho de conversarmos, de trazer aqui pessoas que tenham a contribuir, se não for para ajudar você. Mas, acima de todas as coisas, conte com a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Você pode dizer, Darleide, mas é muito difícil. Posso dizer que é quase impossível. Nós conhecemos um Deus que é o Deus do impossível. A palavra de Deus dá para nós como comendo das folhas da árvore da vida as suas promessas. E numa das promessas deixadas para nós, o Senhor diz, vinde a mim todos e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu farei por você aquilo que você não pode fazer. Vinde a mim e eu sou o teu Deus para fazer o impossível. Creia nesta palavra e você vai viver dias melhores, momentos melhores em família e acima de todas as coisas com Deus. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Consultório de Família. Um grande beijo, até lá.